Olá, sejam muito bem-vindos. Quem nunca olhou para uma daquelas torres de celular e se perguntou o que de fato acontece ali dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa infraestrutura que é invisível para a maioria, mas absolutamente essencial para o nosso dia a dia digital. Vamos fazer uma análise técnica passo a passo para desvendar como funciona a conectividade moderna. E olha, todo este material que vamos ver foi preparado com muito cuidado pelo professor Silvano. Ele é especialista com graduação e pós-graduação em telecomunicações, IoT e engenharia de redes, o que garante para a gente uma base técnica super sólida para essa nossa conversa. Um ponto importante antes de começarmos. Este material tem um objetivo puramente didático, tá bem? A ideia aqui é ensinar e esclarecer como a tecnologia funciona, sempre respeitando a legislação. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa com uma visão geral da infraestrutura. Depois, vamos subir na torre para entender os componentes de rádio. Em seguida, descemos para o cérebro do site, a BBU. Exploramos os sistemas de suporte que mantêm tudo funcionando e, por fim, fechamos com uma olhada no futuro digital. Vamos lá? Ok, vamos começar a mergulhar nesse universo. Para entender o todo, a gente precisa primeiro de um mapa, certo? E é exatamente isso que esta primeira sessão vai nos dar. Uma visão panorâmica de como um site de telecomunicações é organizado. Esse diagrama aqui é o nosso mapa. Pensem nele como se fossem 4 grandes áreas. Lá no topo, a zona de RF, por onde os sinais viajam pelo ar. Logo abaixo, no abrigo, ficam os equipamentos, o verdadeiro cérebro da operação. Depois, a gente tem a transmissão, que são as veias que conectam esse site com o resto do mundo. E sustentando tudo isso, o sistema de energia. A gente vai passar por cada uma dessas zonas. Vamos começar por cima, pela parte que todo mundo vê de longe. O foco agora é a zona de RF, onde ficam as antenas e os rádios que se comunicam diretamente com os nossos celulares e outros dispositivos. Então, as antenas em si, curiosamente, são elementos passivos. A função delas é direcionar o sinal. A gente tem as antenas setoriais, que são essas retangulares, responsáveis pela cobertura de celular que a gente usa todo dia. Temos as Omni para alguns serviços auxiliares. E aquelas redondas, parecendo pratos, são as de micro-ondas, que criam links diretos de ponto a ponto para levar os dados de uma torre para outra. É o que chamamos de backhaul via rádio. Agora vamos para os equipamentos ativos, onde a mágica realmente acontece. A RRU, ou Unidade de Rádio Remota, fica lá no alto, bem pertinho da antena. Isso é estratégico para minimizar a perda de sinal. Já a AU é a evolução, o futuro que já chegou com o 5G. Ela integra o rádio e a antena numa peça só. E é isso que permite tecnologias incríveis como o beamforming, que foca o sinal como se fosse um holofote em cada aparelho, e o Massive MIMO, que usa um monte de antenas para atender muito mais gente ao mesmo tempo. E tudo isso se conecta lá embaixo por fibra ótica. Muito bem, saímos do topo da torre e agora estamos descendo para o abrigo de equipamentos. É aqui que mora o cérebro de toda a operação, onde o processamento digital pesado e a conexão com a rede principal acontecem de verdade. E aqui está ela, a BBU, a unidade de banda base. Esse equipamento é o centro de controle de tudo. A placa principal gerencia o sistema todo, enquanto a placa de processamento de banda base é a que conversa com os dados de cada usuário, transformando tudo em sinal para ser transmitido. Essas conexões de fibra que a gente vê são as supervias de dados que sobem até as RRUs, lá no topo da torre. Certo, mas como é que esse site se conecta com o resto do mundo? Através do chamado backhaul. Hoje, o meio preferido é, sem dúvida, a fibra óptica, por causa da sua capacidade gigantesca. Mas o rádio enlace, o micro-ondas, também é super utilizado. E olha que legal essa topologia em anel. Ela é fundamental para a resiliência da rede. Se um caminho falhar, o tráfego simplesmente vai pelo outro lado do anel, garantindo que a conexão não caia. Bom, a gente já viu as estrelas do show, mas nada disso funciona sem uma base muito sólida e confiável. Vamos dar uma olhada agora nos sistemas de suporte que, apesar de ficarem nos bastidores, são absolutamente essenciais para manter a operação segura e funcionando 24 horas por dia. Energia é simplesmente tudo. E aqui vai uma curiosidade. O padrão global em telecomunicações é menos 48 volts de corrente contínua. E por que negativo? Essa tensão ajuda a prevenir a corrosão dos equipamentos e ainda por cima é mais segura para os técnicos. Os retificadores convertem a energia que vem da rua para esse padrão. E o mais importante, esse banco de baterias aí que assume na hora em caso de queda de energia, garantindo de 4 a 8 horas de autonomia e mantendo a rede no ar. E segurança contra raios não é brincadeira. O sistema de proteção funciona em camadas. Primeiro, o SPDA, o famoso para-raios, que intercepta a descarga.
Depois, a barra de equipotencialização conecta todas as partes metálicas. E, por fim, a malha de aterramento, que fica enterrada, dissipa toda essa energia de forma segura para a Terra. É um trabalho em equipe para proteger os equipamentos e as pessoas. E essa imagem aqui, nossa, ela fala por si só, não é mesmo? À esquerda, o caos. Um emaranhado de cabos que é um pesadelo para dar manutenção e um risco enorme. À direita, o padrão profissional. Tudo organizado, cabeamento estruturado, conectores de qualidade e, o mais fundamental, tudo etiquetado. Isso faz toda a diferença na hora de identificar e resolver um problema rapidamente. Pronto, agora que a gente já viu todas as peças desse enorme quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Nesta sessão final, a gente vai sintetizar o que aprendeu e entender por que essa infraestrutura é a base para o nosso futuro digital. Esse quadro comparativo é perfeito para a gente entender o porquê das coisas. A arquitetura antiga, com aqueles cabos coaxiais grossos, sofria com muita perda de sinal e era pouco eficiente em termos de energia. Já a arquitetura distribuída, com a fibra óptica e a RRU lá no topo, tem uma perda de sinal quase nula. É muito mais eficiente e, o ponto-chave, é totalmente escalável e preparada para as novas demandas do 5G. Então, o grande ponto aqui é que toda essa infraestrutura que a gente analisou não é só sobre o hoje. Ela é a fundação do amanhã. É ela que permite aumentar a densidade da rede com mais e mais antenas, que habilita o Massive MIMO das novas AUs e que integra os sensores de internet das coisas para a gente ter uma gestão muito mais inteligente de tudo. Em resumo, a conectividade confiável, que a gente muitas vezes nem percebe que está ali, é como uma dança perfeitamente orquestrada entre rádio, fibra ótica, processamento digital e energia. Manter nosso mundo conectado não é mágica, é pura engenharia. E fica a reflexão, né? Com a nossa demanda por dados só aumentando, como essa infraestrutura vai precisar evoluir nos próximos 10 anos? E se esse conteúdo foi útil para você, se ajudou a entender um pouco melhor esse mundo, a melhor forma de apoiar é se inscrevendo no canal, comentando, curtindo e compartilhando. A ajuda de todos é o que nos move a continuar produzindo material de qualidade. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de cada um. Aqui na tela ficam as referências técnicas e a bibliografia usadas na elaboração deste material. Até a próxima!